E aí, senhores oraculistas, como é que vocês estão? Pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é, por exemplo, quando vocês têm um problema, às vezes não, na maioria dos casos, a gente não tem a quem recorrer, né? Às vezes mesmo pessoas com muito dinheiro têm essa dificuldade para conseguir um auxílio eficaz. E esse sempre foi o meu sonho, gente, por incrível que pareça, desde do começo da adolescência, meu sonho era ter um livro, um mestre, alguém que me explicasse, que te trouxesse todas as respostas. Com o tempo eu descobri que a nível humano era impossível. Essa coisa de que um dia chega um mestre, uma mestra que te ajuda, que te dá conselho, ilusão. É ilusão mais uma ilusão do alecrim dourado. Não existem mestres. Você vai ter que ralar, vai ter que descobrir, vai ter que testar, vai ter que viver, vai ter que aprender tudo sozinha. Você, sozinho, você é seu mestre. Você é seu guia. Bem-vindo à realidade. Mas o lado bom dessa história é que nem tudo está perdido. O universo não nos deixou aqui à toa, sozinhos, perdidos. Pelo menos não enquanto a gente se conscientiza dessa parte. De que nós temos ajuda. E eu sempre quis, gente, ter uma ajuda, um livro, alguma coisa. Foi quando eu descobri o I Ching, o que me ajudou muito. Antes eu já lia muito, né? Todos os livros que nós temos, pelo menos aqui no Ocidente, considerados sagrados, que trazem ensinamentos, eu digeri todos. Consumi, li todos. Até livros como Bhagavad Gita, livros indianos, né? Que são vários desses daí, nesse estilo, eu li alguns exemplares. O livro tibetano dos mortos, o livro egípcio dos mortos, textos importantes que poderiam trazer alguns esclarecimentos que tivessem acessível, eu li. Incluindo os apócrifos, o primeiro testamento, o Antigo Testamento da Torá judaico-cristã, né, que se adaptou aí ao cristianismo, e li também o Segundo Testamento, né, que não é aceito aí pelos judeus até hoje. Enfim, buscando essa coisa da sabedoria, eu descobri os oráculos. Eu descobri que o oráculo é o sábio mestre, que nos ajuda, nos dá resposta no momento, sabe, que você mais está precisando de um conselho. Porque é assim, gente, quando a gente mais está precisando de um conselho, menos a gente... primeiro a gente não consegue entender ou não fica receptivo, né, conselhos humanos. E, pelo menos no meu caso, eu descobri que as pessoas não tinham, assim, desde muito cedo eu descobri que as pessoas não conseguiam dar a resposta que eu queria quando eu estava com aquele problemão, sabe? Sempre percebi que não era por falta de boa vontade, era até mesmo por falta de capacidade cognitiva mesmo. Não porque eu seja muito exigente, mas alguma coisa em mim falava que eu teria uma resposta que me deixaria dentro da minha situação desejada. Não sei como, intuitivamente eu sabia que tinha que ter uma resposta que desse certo com o meu problema. Essa era a minha dor, a minha aflição, a minha agonia. Juro pra vocês, o adolescente, o que eu queria, o que eu almejava do fundo da alma era coisas nesse nível. Aí foi quando eu comecei, claro, a estudar astrologia, né? Com 12 anos eu já estava na astrologia. Mas, claro, isso não dava essa resposta, né? Davam aí uma explicação sobre as personalidades, mas não tem como, horóscopo diário não bate, né, gente? É muito generalizado e para ter um prognóstico exato de
a nível de horóscopo, por exemplo, que vai... A personalidade eles falam bem. Por exemplo, eu sou escorpiana nata, escorpião, ascendente escorpião do fundo da alma. Eu sei que eu adoro desvendar grandes mistérios. Amo. Não só na espiritualidade, como eu quase me tornei policial, mas enfim, vamos lá. Quando eu descobri que é possível a gente adquirir essa sabedoria, né, que de uma certa forma é um conhecimento, uma sabedoria, que a sabedoria tá aí para todo mundo, mas ela só é útil quando ela vira conhecimento, quando você coloca em prática, né? E eu descobri que... E uma coisa que tem a ver com o livre-arbítrio, gente. Eu descobri que o livre-arbítrio não é livre escolha. Assim, às vezes a gente confunde, né? Eu estudo muito EQM e descobri numa dessas mensagens que um dos seres espirituais falaram que nós confundimos livre-arbítrio com escolha. A diferença tá que na escolha você não tem a inteligência, o discernimento. Você vai lá, às vezes porque você não tem escolha ou porque você não desconhece. Agora, o livre-arbítrio é quando você conhece os frutos das suas escolhas. Vocês entenderam, né? Quando você faz uma decisão consciente. Você sabe, então você escolhe entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Então aí você já está usando, quando você escolhe de uma forma consciente, sabendo das consequências dos dois, você está agindo com livre-arbítrio. Agora, voltando à questão, o oráculo foi uma ferramenta que me ajudou a sair desse lamaçal, assim, dessa indecisão, desse umbral das escolhas. Porque quando a gente faz escolha, a gente só pode saber se é certo ou errado depois que a gente se lasca, né? Algumas vezes, em alguns casos, né? Porque a maioria dá pra prever quando a gente não tá emocionalmente enredado. Dá pra prever. Aí que tá o exercício do livre-arbítrio. Quando você exerceu as escolhas de uma forma... Como que eu diria? De uma forma consciente, né? De uma forma onde você tem aquele conhecimento, seja intuitivo ou prático, da onde pode te levar aquele caminho. Agora, quando eu descobri, gente, que os oráculos são ferramentas que me acessam o inconsciente, né? Porque foi estudando a psicologia que eu descobri que o oráculo, o inconsciente, você no inconsciente tem acesso a todas as informações. Inconscientemente nós sabemos, nós temos noção, nós sabemos das coisas. A gente pode acessar qualquer informação quando mergulhamos no inconsciente. Isso também para mim foi muito libertador. Também quando eu comecei a estudar autoajuda na adolescência, que eu descobri que os fenômenos das curas, que a gente atribuía muito aos santos, né, os santos humanos, e que são fenômenos que cada um pode desencadear, né, mediante aí o exercício da fé, que é uma coisa natural. E que na psicologia, voltando, eu aprendi também que não existe assim, sem querer, né, de uma certa forma, de um certo grau, é tudo atos falhos, que você inconscientemente toma decisões que você no fundo queria. Então não existe essa coisa de desculpa, foi sem querer. Aquela coisa de que quando a pessoa tá bêbada fala a verdade, né? É um desses fenômenos. E então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que sim, gente, existe um caminho, uma forma de você acessar o conselho do sábio, do mestre, aquele âmago, aquela resposta, porque quem não quer ter um amigo que te ajuda a resolver os problemas? Todos, não estou falando os que a pessoa faz, são todos. Basta que para isso você inicie-se na jornada, se empenhe, faça a sua parte, estude tudo o que precisa ser estudado sobre aquela questão, né? E depois, claro, você
treinando ferramentas como oráculos, você pode sim, gente, ter a resposta para qualquer problema que você procura. Por exemplo, depois que você estudou, eu vou te dar uma forma prática de você fazer isso. Depois que você estudou digamos aí, você escolheu um oráculo, digamos que você escolheu o baralho cigano. Você já estudou tudo que tem sobre as 36 cartas, você escreveu, meditou, teve aquela vivência, lembre-se da prática, nada substitui a prática. Você catalogou, trouxe para você aquela interpretação, agora você vai viver na prática, criando um ambiente propício para isso. Agora você desenvolve uma metodologia de ação, que consiste na forma mais fácil de você absorver as cartas. Por exemplo, depois que você estudou, já sabe todas as interpretações, você, por exemplo, com um jogo de 3 cartas, por que 3 cartas? Porque é mais fácil você lembrar das cartas, porque você vai precisar memorizar depois que você aprendeu e guardar. Você pode usar isso para problemas do dia a dia, para você trabalhar nos dia a dia, para você desenvolver um relacionamento mais direto, mais pessoal com as cartas. Qualquer arcano, gente, qualquer tarô. Ou você pode usar para resolver o problema específico. Por exemplo, estou com problema de saúde, ou estou com problema de relacionamento. Faça lá uma frase bem formulada. Aproveita que você está na energia do momento, da situação. Porque eu aprendi que quando eu estudo marketing, eu descobri que na criação de produto tem uma coisa chamada a dor do cliente. Descobri que o oráculo, coincidentemente, também trabalha com nossas dores. Para criar um produto, você tem que saber qual é a necessidade de cada cliente, quais são as dores dele. Ou você pode aperfeiçoar um produto de acordo com as defasagens, as dificuldades que o produto oferece, você pode aperfeiçoar aquele produto. Então, o oráculo é a mesma coisa, gente. Você precisa trabalhar com sua dor, com sua energia. Claro, às vezes você pode descobrir coisas fúteis, coisas bobas, mas sim, claro, pode, mas até então você precisa descobrir como fazer para trabalhar as respostas para as coisas que você quer, a nível de emergência, de urgência. Então, para isso, depois que você estudou, decorou, memorizou, já sabe as interpretações, você vai lá, digamos lá, como que vai ser meu dia hoje? Você vai lá e joga as 3 cartas, né? Lembrando que você vai catalogar passado, presente e futuro. Aqui no vídeo vocês vão ver o contrário, porque o vídeo distorce aí as sequências. Ele inverte, não distorce, mas inverte. Então, como aqui a gente, por exemplo, meu dia, como que vai ser? Passado, coração, criança, presente, futuro, cegonha. Para vocês aí, vocês estão vendo o contrário, né? Então, a gente vê que tá tendo aí... Então, deixa eu ver se eu consigo melhorar. Se eu consigo colocar da forma certa para vocês verem. Cegonha fica no mesmo lugar, mas coração vai ficar no passado. Aí vocês entenderam, né, gente? Esse negócio de catalogar por tempo, porque vai que as energias, os anjos, o mestre tem alguma informação específica sobre aquele período de passado, presente e futuro. Você vai lá, 1, 2, 3, né, na ordem numérica, primeiro, segundo, terceiro. Passado, presente e futuro. Não consigo colocar explicitamente aqui no vídeo porque ele inverte. Mas vocês aí estão entendendo. Entendeu qual vai ser as explicações? Você conseguiu entender? Você conseguiu pegar a resposta? Fique com aquilo na mente. Você vai absorver depois que você entendeu, né, gente? Se você não entendeu, não adianta, não é uma resposta. Você tem que entender. Por exemplo, se você fez uma pergunta sobre mulher, tem que cair cartas que referente a mulher. Cegonha, raposa, cobra, urso. Se você perguntou sobre o homem, tem que aparecer cartas que falem sobre homem. A carta 28, a carta do cachorro. A carta do rato não, gente. Ela vai se referir mais a energias. Se perguntou sobre pessoas ou sobre objetos, tem que aparecer coisas mais ou menos relacionadas. Chave, navio, a casa, perguntando sobre a casa. Tem que ter elementos referentes envolvidos dentro do contexto. Cai como uma luva a resposta.
Aí pronto, você absorveu, teve aquela resposta, você entendeu, teve lá ou é conselho, ou é dica, ou é ajuda, ou é só um retrato das coisas como estão, você vai ter uma resposta, você vai guardar aquilo no seu coração. Depois, com o tempo, gente, depois que a situação for desenvolvendo, a situação que você quer trabalhar for desenvolvendo, acontecer alguma coisa, geralmente é dentro de uma semana, a gente já tem uma resposta que abrange uma semana, ou o período ao qual você vai estar aguardando, é claro, né? Por exemplo, vou conseguir tal coisa, digamos que essa tal coisa demore um mês. Vai estar lá a resposta, você vai ver as 3 cartas. Você grava aquilo no seu coração, na sua mente, ou escreve, e com o tempo você vai lembrar da resposta. Ah, então foi aquilo. Você entendeu? É assim que funciona, você treinando cada vez mais. Gente, eu já tive muitas respostas dessa forma. Muita mesmo. Foi aí que eu comecei a desenvolver mais. Quanto mais você tem resposta, mais você desenvolve assim uma segurança com as ferramentas. Vocês entenderam? Então é isso, gente. Minha dica de hoje é essa: como resolver problemas com a ajuda dos oráculos. E se você entendeu, se eu fui clara, deixe aí nos comentários o que você achou de tudo isso.